Eu sou o que fecha estacionamento da minha igreja. Eu faço questão de fechá-lo. Tirar os cones da rua, apagar a luz, chegar aqui se não tem ninguém. Sou o último que sai, tranco o portão, sujo a mão, que o cardeal é sujo. Eu olho a mim e falo, eu nasci para servir, eu não para ser servido. Eu não posso querer ser chamado de queridão, lindo, não posso. Eu não sou pecador, imperfeito, sou terrível, sou mentiroso, sou alguém que se deixar eu vou roubar, defraudar, mentir, adulterar, eu vou... Então eu tenho que entender que essa verdade é pra mim. É as falas da minha esposa criticando o texto que eu errei, é o meu filho mandando mensagem falando, e como é que o pai foi? Meu filho ontem perguntou como é que foi a mensagem. Pai, não contou testemunho. Olha só, há uma expectativa deles a cada ministração, toda. Então. E aí tem um detalhe, meus filhos não ouvem outra pessoa que seja ruim. Eles são críticos, não, pai, não dá, faltou Bíblia, naquele não dá. Minha casa reflete o púlpito. O púlpito é um reflexo da minha casa. A intensidade que eu tenho no púlpito é a resposta da linha que eu mantenho dentro da minha casa. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio. Este é o Mova-se. Eu sou Leonardo Lopes. E eu sou o Thiago Leite. Nós somos um grupo de amigos do Verbo, nosso grupo de jovens aqui da Assembleia de Deus de Catanduvas, juntamente com o grupo Lions, que é o nosso grupo de mídia aqui da Assembleia de Deus. Estamos sob gestão do pastor Jeremias dos Santos, nosso pastor presidente, e hoje estamos aqui para a gravação de mais um episódio, Léo. Perfeito. Vale lembrar que é o segundo do dia. Hoje a gente está sendo bem alimentado da palavra, então... Palavra à mesa hoje. Isso. E Thiago, hoje, grande honra para nós, né? Grande honra. Sem dúvida. É receber aqui pastor Cleison de Castro, um homem de Deus, pregador da palavra. E pastor, antes de lhe dar a palavra, eu tenho um breve relato aqui, uma breve biografia sobre a sua vida. Vamos lá. Cleison de Castro tem 36 anos, vem de Campo Largo, no Paraná. Conheceu a Cristo aos 15 anos, fez seminário e faculdade, é pastor auxiliar no exercício da educação cristã e teológica, serviu a igreja local durante 12 anos, é pregador desde os 18 e itinerante há 7 anos. Tem levado a palavra e anunciado Jesus por todo o país e fora dele. Eita, e esse é o currículo resumido, isso, né? Não, resumido. Não é um homem, é uma máquina. Que isso. Pastor, satisfação imensa, enorme tê-lo aqui conosco. Uma alegria, uma satisfação poder estar com vocês, não só com vocês, mas com o Mova-se, Catanduvas, e poder participar à mesa com vocês. Esse momento extraordinário que nós temos de produtividade pelo Evangelho, que Deus possa abençoar não só vocês, mas quem está conosco nas redes sociais, nesse podcast, e que ele seja produtivo, que Deus possa alcançar mente, alma, coração de cada um que for ministrado por essas palavras. Glória a Deus, amém. Perfeito. Pastor, para a gente dar o início, conta para nós como é que foi o seu encontro com Cristo e também, se já responder, como que foi o seu encontro com o ministério também. Maravilha. A minha avó sempre foi cristã desde que eu conheço ela, né? Minha avó literalmente é aquela irmã do coque. Desde que eu conheço minha avó, ela tem cabeça branca, cabelinhos brancos. Da oração, minha mãe veio a Jesus, meu pai nunca foi cristão. Meu pai se ausentou da família muito cedo. E aí essa ausência de meu pai, não só isso, mas a condição social que nós vivimos acabou trazendo como consequência dentro do meu coração um distanciamento da verdade, da luz. E não só isso, mas a condição neural, a gagueira, eu fui levado à agressão, à marginalidade. E ainda novo, com 13 anos, eu encontrei esse mundo terrível. E nas orações de minha mãe pela madrugada, que foram muitas que eu vi, eu pude perceber que tinha alguém maior do que a mim mesmo, do que as minhas forças. Você quer que eu conte tudo? Tudinho? Temos desde tempo, né, Léo? Vamos ouvir. Vou repetir de novo? Não, mas é que agora nós estamos gravando. Pode ficar à vontade. Eu, pela habilidade de aprender coisas fáceis pontualmente, eu acabei indo para o mundo do tráfico, marginalidade. E isso me fazia ter paz. A agressão me fazia ter paz. Com 13 anos eu comecei a chefiar um local de venda de drogadição. Um adolescente. Adolescente. Mas com uma habilidade neural muito rápida, de aprender rápido, de domínio na matemática, de gestão operacional, posso chamar dessa forma. E quem estava acima de mim percebeu essa capacidade e me entregou na minha mão essa responsabilidade. Eu ganhei muito respeito pela forma inteligente que fazia as coisas, a fim de que isso não caía em desgraça ou em desuso, ou incursões de ações que veriam a denegrir esse local. E eu acabei tendo sucesso nisso. E veio a falecer essa pessoa que estava acima de mim, e acharam que eu era quem chefiava. Sim, ficou. E sendo perseguido por essas pessoas numa tentativa de tomar esse ambiente da minha cidade, onde eu comprei minha casa, em frente a essa boca de fumo,
para ganhar as pessoas que eu perdi. Eu brinco muito com essa expressão. Uhum. Eu tive que correr do meu bairro até o centro, fugindo, né? Pessoas tentando tirar a minha vida. E eu já te contei, eu vou falar de volta. Quando eu cheguei nesse cemitério que é do lado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campo Largo, onde eu congrego hoje, eu escondi dentro de uma catacumba aberta que alguém deveria ser colocado naquela noite. E eu fiz uma oração que a minha mãe fazia. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Se tu és o Deus de minha mãe, o Senhor a ouve, se eu me livrar hoje, eu nunca mais volto para essa vida, eu vou te servir. E aí, vendo pessoas passar em cima, a terra caindo, e não me viam, eu fiquei preocupado. E eu ouvi uma voz: eu tenho um plano na sua vida. Oração na sepultura e não é figura de linguagem, não é figura né? de linguagem. É. E eu pensei na minha mente naquela, eu tô ficando doido. Bandido, viciado, traficante, louco. E eu esperei algum momento e eu percebi que não havia mais movimento e falei, eu vou sair, eu vou morrer. Não nasci para ficar escondido, eu vou dar minha cara a tapa, eu sou homem. Quando eu saí e olhei por cima do muro, na direção que eu ouvi a voz, tinha uma igreja evangélica, que é a Assembleia de Deus em Campo Largo, do outro lado da rua. E tinha um senhor pregando. Só que eu não ouvi a voz dele. Eu achei estranho, e aí eu olhei para o lado e para o outro e falei, eu vou correr para essa igreja. Ninguém vai entrar na igreja e tirar minha vida na igreja. E quando eu corri, na porta estava hoje o saudoso pastor Manuelzinho, um senhor de 1,5 m, fraquinho, e disse, nós estávamos te esperando. Eu achei aquilo só um uso de linguagem dele na época, e eu não era gago na época, não falei muita coisa, mas agradeci. Ele me colocou sentado e sentou do meu lado e o pastor Caetano pregava. É já a última hora. Arrependei-vos. O céu está perto. Eu não esqueço essa frase. E era a voz que eu tinha ouvido, mas não tinha ouvido quando eu estava em cima do muro. Alguns meses eu não permaneci na igreja, mas continuei mais tranquilo. Se resolveu a guerra que havia ocorrido. E minha mãe, numa noite de quinta-feira, falou para mim, eu quero que você me leve na igreja. É de noite, eu tô preocupado. E eu sempre obedeci minha mãe, honrei minha mãe. Eu fui com a minha mãe, casaco fechado, tinha recebido um batismo na quimbanda de capoeira, e peito aberto, machucado, tudo enfaixado. Eu fui para a igreja, mas sentei olhando para a rua, nunca dava as costas para a rua. E pastor Márcio Vinícius pregava a palavra. Igreja Presbiteriana Renovada Independente do Brasil. Eu sentei e eu ouvi ele falar. E eu fui chorando. Eu nunca tinha chorado na minha vida. E quando eu menos percebi, eu estava na frente do púlpito chorando, pedindo misericórdia e reconhecendo Jesus como Senhor. O pastor Márcio desceu do púlpito, me abraçou e disse, não, Jesus vai te libertar. Você vai ser cheio do Espírito. Quando ele me abraçou e colocou a mão na minha cintura, tirou um artifício que não deveria ser utilizado, jogou de lado, desmostrou o cara assustado, que era um armamento. E durante 30 minutos, mais ou menos, eu tenho certeza que foi isso, a igreja cantava e ele orava. E os espíritos foram saindo da minha vida, Na semana seguinte eu decidi ir para o seminário, estudar e aprender a palavra. E aí vivi essa excepcionalidade de conhecer Jesus pela palavra, amei a palavra, sou apaixonado por ela. Fiquei liberto até hoje. E aí é um segundo ponto. Essa foi meu encontro com Jesus. Foi isso. Maravilha. E sobre o ministério que ele comentou, em que momento que entendeu? Não, eu tenho o ministério da pregação, tenho o ministério do ensinamento. Seminarista, conhecendo a palavra, desbravando textos. Meu pastor era indouto, pastor José Florencio. Foi meu primeiro pastor. Indouto, não sabia falar, moreno escurinho. Pregava errado, falava groia, aleluia. Mas pregava com uma graça que eu chorava muito, só pregava errado. E eu dizia, mas não está certo o que ele está falando, não é o que está na Bíblia. E eu seminarista, mas nunca desrespeitei. Sim. E aí um dia eu estou na igreja, tentando dar uma saudação de 30 segundos, eu chorava e não saía nada da minha boca, gaguejando um monte. Eu lembro que levantou um pastor Geraldino, um alemão, 2,12 m de altura, a palma dele era maior que a minha cabeça, a mão dele. E ele não sabia ler e escrever e falou, Senhor, Deus vai te usar na palavra. O Brasil vai conhecer você, Deus vai te usar. E eu comecei a rir. Porque eu disse, Senhor, eu sou preto, pobre, ex-traficante, bandido. Eu achava que era louco, e agora... Improvável. Gago! Senhor, eu vou pregar para quem? Quem vai me ouvir gaguejando? E ele falou uma frase que marca, está no meu livro, chamado Pregação. Use o preparo. Oportunidade é consequência de preparo. Se prepare. Coma a palavra, viva da palavra. E eu fiz isso, e aí eu amei, porque em vez de estar com os jovens, eu preferia estar com os mais velhos. Sim. Eu preferia estar com os teólogos, professores de escola bíblica dominical. Eu carregava a pasta do meu pastor, que era indouto, mas era uma honra para mim. E eu honrei ele até o dia que ele foi me dando oportunidades nos cultos da tarde. E aí um dia eu fui falar sobre Marta e Maria, ele falou, vou te ensinar a pregar. Sentei no chão, gélido, marcado pelo vermelhão que se passava na época. Ele falou, me explica o texto. E eu comecei a falar sem gaguejar, na sala da casa dele.
E naquela noite eu preguei 1 minuto e 30 segundos. Mas o fato de não gaguejar, tu entende que foi pelo fato de estar num ambiente tranquilo ou algo sobrenatural? As duas coisas. Eu entendi que o preparo da leitura, eu lia, né? Então, sozinho no quarto, eu abria a Bíblia e começava a ler, gaguejando, mas lia. Às vezes eu ficava nos meus versículos, Salmo 23, verso 1, 2 horas. Eu só não saía nenhuma palavra direito, mas eu ficava lendo. E também o espaço e também a promessa de Deus. E aí, falando, e conversando, e orando, muito tempo em oração na época, não só na época, mas eu sempre gostei muito de orar. E aí a oração me fazia falar com Deus e as palavras saíam na oração. Eu cantava, não falava, mas cantava. Eu fui músico, então cantando as coisas aconteciam de forma extraordinária. E naquela sala, aquele dia, eu falei 1 minuto e pouco, fui pro púlpito, me deram 1 hora para pregar, eu preguei 1 minuto e 30, chorei o resto todo. Deus derramou uma graça da igreja e a partir daquele dia eu comecei a pregar nos pontos, comecei a ensinar na escola bíblica, já tinha uma formação, e aí foi acontecendo. Glória a Deus, que testemunho, né, Léo? Maravilhoso. Eu tenho uma dúvida, pastor. Por favor. Referente à tua itinerância. Ela acontece nos últimos 7 anos. Exato. E até então, qual era a sua relação direta com a igreja? Chegou a pastorear alguma igreja? Era um membro? Dava teologia, escola dominical? Qual que foi essa formação tua dentro da igreja até sair para a itinerância? Eu casei muito novo com aquela senhora jovem linda ali, minha esposa Emanuele. E ao casar, eu dirigi todos os departamentos que você imaginar. Tudo começa assim, né? Sim. Jovem, adolescente, criança e o ciclo de oração. Até o ciclo de oração. Opa! E meu pastor compreendeu a minha capacidade de gestão, que já era perceptível, mas precisava ser trabalhada pela obediência. E eu comecei a lecionar na escola bíblica dominical. Foi meu primeiro encontro com o ministério. Disso começaram as escolas bíblicas localmente, né? Os cultos locais, os cultos de sábado, culto de jovens, culto de ceia, e ela vai crescente, né? E aí me entregaram a educação cristã, regional, da região. E auxiliando o pastorado, já pastoreei, e eu vou colocar entre aspas, né? Mas nada de uma forma como eu faria hoje. Eu sempre acho que aquilo que você faz com a inanidade, com a incapacidade, não conta quando você conhece a verdade. Mas isso foi sendo me dado, me potencializado com os irmãos. E aí cheguei na educação cristã, faculdade, e quando eu comecei a pregar localmente, né, Jerusalém, Samaria, nas cidades vizinhas, isso foi acontecendo, surgiu um convite, eu tentava atender. Meu pastor um dia falou: nós estamos segurando você e você tem que ser conhecido. Não você, mas o que você prega, o que você carrega, a sua essência. Eu sempre digo que se você carrega alguma coisa, você não pode carregar para si mesmo. Tem que carregar para que os outros possam ser alcançados. E aí, depois de todo esse tempo trabalhando localmente, o ensino, a educação, a pregação local, o evangelismo, a missão integral local, meu pastor presidente falou: nós precisamos colocar você. Aí veio um convite de um estado aqui, um congresso geral ali, aí as redes sociais potencializaram isso. E aí comecei a viajar, e aí estou hoje nessa... E se cumpre a profecia, né? E ainda hoje, muitas profecias daquela época se cumprem na minha vida. Eu nunca imaginava que eu ia hoje estar do lado de pessoas que eu admirava quando era criança. Quando eu vim para o Evangelho, que eu via os grandes eventos, né, nacionais, e na época eu não tinha videocassete, mas chegavam as fitas de áudio gravadas de videocassete, e eu no rádio, porque não tinha como ir para a igreja, às vezes chorava, ouvindo mensagens que hoje não se pregariam, mas como ouse sonhar, você nunca irá além dos seus sonhos, pregado pelo pastor Marco Feliciano. Eu chorei muito com aquela mensagem, dizer: eu tenho um sonho. Isso vai acontecer. Vi pastor Cláudio Gama pregar, final de milênio, no tempo do avivamento, 1999, fita cassete. Vi pastor Carvalho Júnior pregar, né, sobre os juízos de Deus. Então, para mim é uma alegria hoje perceber Deus cumprindo essas promessas da minha vida. E chegado nisso, né, servindo. Continuo servindo a minha igreja, sempre estou nos meus cursos de ensino, culto da palavra. Mas foi mais ou menos isso. Eu falo demais, né, gente? Vocês perceberam que a minha... Para nós é maravilhoso isso, porque a ideia é justamente essa. Nós estamos aqui muito mais para te ouvir, né? Nós, lançarmos algumas perguntas, mas o convidado é o pastor Cleison, né? É verdade. O pastor falou sobre sonho. Ontem ele estava lendo um versículo que devem olhar, que é Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. A gente vê muito isso na sua vida, né? Então o pastor teve toda uma trajetória. Nós vemos agora os holofotes, os vídeos,
mas há uma bagagem muito grande, Sim. né? Por trás disso tudo, são mais de 20 anos de preparação, né? Sim. Então, parece fácil ver o pastor pregar, mas nós que eventualmente pegamos o microfone, como foi ontem na conferência, a gente viu o tamanho da dificuldade que é você se expressar para um grande público, e isso que aqui não era um grande público. Eu gosto muito de conversas informais. Maravilhoso. Agora, quando chega em qualquer conversa formal, eu travo, eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade de raciocínio, somem as palavras, e a gente nota que o pastor tem uma facilidade muito grande. E talvez tenha toda uma técnica por trás disso, né? Mas a gente nota que a sua comunicação ela é fluida, ela é leve, ela é tranquila, e faz com que a gente entenda muito bem. Ontem, a sua ministração, nós estamos numa conferência de jovens aqui em Catanduvas, e o pastor Cleison é o convidado, ministrou para nós ontem, vai ministrar hoje à noite. E a ministração, ela começa de uma forma leve, tranquila, parece um mineirinho pregando. Você pensa, será que vai sair alguma coisa? E aí, de repente, vem crescendo, porque assim, o pastor é pentecostal, mas tem o lado mestre, né, de ensinamento, de que não quero barulho por barulho. Sim. Só, né? É porque assim, ó, primeiro que para mim não é fácil falar. Eu tô tocando aqui a minha mão, para quem não vê, né, para me dar controle. Eu tenho uma dificuldade de comunicação gigante. Mas eu entendi estudando que toda dificuldade convertida em lenha te faz subir mais alto. Combustível. Não existe falha se você tiver preparo. Então, se há falha é porque houve falta de preparo. A minha primeira oportunidade em grande escala foi dada por uma pessoa que eu admiro muito, Marcelo Pereira. Eu estava sentado no púlpito de uma igreja de madeira que fazia barulho, não esqueço até hoje, quando você pisava, eu desse tamanho, fazia nhê. Ele disse assim, Cleison, eu nunca peço oportunidade. Porque a oportunidade pedida para quem não tem preparo é fracasso. Peça a Deus tempo para estar preparado. Isso está no meu livro também, né? Isso mudou minha vida. Hoje eu gasto minha vida no preparo. Para tudo que você imaginar. Quando eu perguntei sobre o que vocês vão falar, era na expectativa de cavar alguma coisa para eu poder estar preparado. Mas como eu não tinha isso, na minha mente eu formato todas as possibilidades de erros, microfone falhando, câmera caindo, gente abrindo porta, eu errando, você espirrando. Como eu vou fazer para trazer isso de uma forma como ela se torne positiva e eu consiga alcançar a plenitude? A grandeza da comunicação é isso. É você dominar o ambiente, né? Ter a impressão correta das coisas e imprimi-las de forma que as pessoas não consigam compreender o erro que você cometeu. Aí eu posso dizer isso com certeza aí, de forma sábia. Por exemplo, ontem. Quantos erros eu cometi ontem? Não percebi nenhum. Minha esposa contou 5. 5? 5. E eu mesmo sei que uma delas eu errei drasticamente na conexão de uma passagem para outra. Ah, é? Com certeza. Nós não notamos. Isso eu sei. Mas aí você tem essa capacidade de pegar o erro, transformar em uma aplicação, trazer as pessoas para você, recolocar o preceito e aplicar o conceito. E aí torna-se de novo para você. Uhum. Então, isso para mim foi... Eu fui descobrindo ao longo do tempo e fui conseguindo fazer esse cenário de dar certo, de funcionar com essas incapacidades de comunicação. Porque a comunicação é uma arte. Quando você aprende a fazer isso, não que você tenha aprendido tudo, Paulo falou, não que eu esteja preparado, mas eu prossigo fazendo aquilo. Né? Para mim isso me tornou... Como é que eu vou dizer isso? Deixa eu tentar fazer uma frase que seja compreensível. É que quando você descobre que a sua falha é a maior grandeza do seu chamado, você consegue ir mais longe do que as pessoas que usam a sua falha para se auto-menosprezar ou autocomiseração. Então eu peguei toda a minha capacidade e transformei em potencialização. Uhum. E aí deu certo. E eu acho que dá certo, porque Jesus fez isso, né? Olha para Pedro. Quanta incapacidade Pedro tinha, um nervoso, furtivo, colérico, literal, pegava a espada. E Jesus pegou exatamente isso e falou, então você vai ser pastor. Porque é o endosso comportamental, né? Pastorado. Tem que ser nervoso, tem que ser brabo. Tem que ser firme. For muito mansinho. Não funciona. Então, quando a gente entende que a nossa incapacidade, a nossa falha em Cristo é o que potencializa, tudo muda. Tudo muda. Falei demais de novo. Não. Tá gostoso de ouvir, né? A gente tá aqui, ó. Não, que isso. Nos alimentando. Pastor, sobre o seu ministério, são 7 anos de itinerância. E ontem a gente teve um tempo de qualidade, Thiago, junto à mesa com o pastor e a sua esposa, Irmaniele. E admira, a gente vê a forma como vocês se relacionam, isso nos inspira a querer melhorar. O senhor tem 2 filhos, né? Tem. Mas a vida, eu sei que
ser o cristão não é um estilo de vida, mas é uma identidade. Mas ministério e família, como é que o senhor equilibra isso? Vamos lá. Biblicamente falando, aquela mulher ela é transcendental nesse sentido, né? Eu, quando pedi a Deus alguém que me fosse melhor que eu, porque eu já não sou muita coisa. E aí, se eu pegasse alguém pior do que eu, nós estaríamos literalmente acabados, né? Eu sempre olhei a Deus, Senhor, me dá alguém que me ajude a ser melhor. Para alguém me ajudar a ser melhor, tem que ser melhor do que eu. Eu sou uma pessoa muito explosiva, não parece, mas eu sou uma pessoa muito nervosa, braba. Eu sou uma pessoa muito turrona, e literalmente turrona. Eu não escondo quem eu sou. Sou tipo um Pedro. Mas aquela mulher, ela tem uma calma, uma paz de espírito. E quando ela percebeu o meu ministério, ela falou, como é que eu faço para somar sem te paralisar? E como é que eu faço para fazer parte sem deixar de ser quem eu sou? Então, essa mulher a minha esposa, ela é uma empreendedora. Minha esposa tem canal no YouTube, tem placa do YouTube. Minha esposa, ela trabalha mais do que eu nesse sentido. E nós entendemos que se eu colocasse a minha família como parte separada do meu ministério, não funcionaria. Não funcionaria. Então, o que eu tive que fazer, literalmente? Eu tive que entender de que minha família faz parte do meu ministério. E aí meus filhos vivem isso, minha esposa vive isso, e eu vivo o que eles vivem. De forma de que eu precisei fazer uma gestão do meu tempo. De que eu tenho que priorizar o tempo à mesa. A qualidade de tempo à mesa. Sim. Eu preciso almoçar com eles, jantar com eles, eu preciso ouvi-los, eu preciso entendê-los. Eles criticam as minhas falhas, nós conversamos sobre os acertos, nós definimos metas juntos. Sim. E ainda que eu tenha uma agenda corrida semanalmente, eu tenho tempo para sentar e jogar um videogame com meu filho. Eu sento para assistir um dorama quando ela quer assistir, mesmo que eu não entenda, e eu fico lá, né, tentando entender. Todo mundo é igual, mas tá tudo certo. Tudo igual, mas tá tudo certo. Eu sorrio com ela, choro com ela, eu tento fazer parte disso e viver a vida dela. Qual é o problema da sociedade hoje quanto a relacionamento? É quando eu tento dividir e não integralizá-los. Um bom relacionamento ele é integralizado, ele faz parte, ele não traz igualdade, ele traz equidade. Igualdade eu tento colocar todos mesmo que sejam diferentes no mesmo nível, eu não vou conseguir. Equidade é alinhar o terreno para que todos vejam a mesma coisa. Então eu tentei alinhar o terreno da minha vida de forma com que todos tenham a mesma visão. Talvez diferente, mas todos tenham a mesma visão. Isso funciona. A gente vive isso integralmente, a gente vê o todo de uma forma unânime. Então eles falam da cor, falam da gravata, falam da Bíblia, falam da mensagem, falam da viagem. Nós discutimos isso e vemos isso inteiramente. Teu ministério acaba sendo complementado por todos eles. Não é algo particular só teu. Eu acho que é o inverso. Inverso? O meu ministério só é o que é porque eles são a base disso. Ah, entendi. De forma, eu sempre digo isso, que qualquer ação nossa fará com que o nosso ministério tenha algum crescimento, alguma diminuição na intensidade do que nós fazemos. E eles entendem isso. Sim. Todos participam integralmente da sua forma. Meu menor é da forma dele, meu maior da forma dele, a minha esposa da forma dela, e nós avançamos. Porque eu sou só o estopim. Meu ministério não é só o púlpito, né, como você falou. Sim. É o tempo à mesa, é as falas da minha esposa criticando o texto que eu errei, é o meu filho mandando mensagem falando como é que o pai foi. Meu filho ontem perguntou como é que foi a mensagem. O pai não contou testemunho. Olha só, há uma expectativa deles a cada ministração. Toda. Então. E aí tem um detalhe, meus filhos não ouvem outra pessoa que seja ruim. Eles são críticos, não, pai, não dá, pai, faltou Bíblia, naquele não dá. Pai, esse daí não, pai, tava errado. Meu filho não é só tapinha nas costas, não, irmão, só elogios. Não, e se a mensagem faltar texto, não lê o texto, lê um texto, pregar outra coisa. Meu filho menor, quando era menor, ele queria falar com o pregador. Falar, pai, eu vou lá falar pra ele. Ele me leu o Apocalipse, pregou sobre Gênesis, tá errado? Porque eles vivem isso. Pai, ó, o senhor virou pra trás. Pai, o senhor não devia ter feito isso. Pai, isso nos faz crescermos juntos. Um senso crítico. Minha casa reflete o púlpito. Olha. O púlpito é um reflexo da minha casa. A intensidade que eu tenho no púlpito é a resposta da linha que eu mantenho dentro da minha casa. Eu gosto dessa frase, porque tá no meu livro também. O púlpito é a resposta da linha que tem dentro da minha casa. Perfeito. Tiago, se me permite complementar, claro. O senhor falando sobre encontrar esse tempo de qualidade com eles, nós temos falado sobre algo com os nossos jovens aqui, pastor, que é sobre pertencimento. E a gente está trazendo uma ideia não só de pertencer a um grupo, a uma roda de conversa, mas que nós temos um lugar de pertencimento que é em Cristo. E aí, o senhor falando sobre encontrar esse tempo, e tu, pregador itinerante, achar tempo para jogar videogame com o filho, isso me admira, porque a gente parece que vive os nossos dias tão corridos, mas eu entendo que talvez muitos de nós estamos fora do nosso lugar de pertencimento. E aí a gente fica
caminhando em círculos e o tempo vai indo e você não vê resultados. Eu tenho um livro escrito, de tantos, que é Manual Prático para a Formação de Comunicadores, né? E eu falo sobre metodologia aplicada. Antigamente meu filho falava assim, não tenho tempo. E eu vi aquilo e aquilo feria meu coração. Minha esposa às vezes falava assim, eu não tenho tempo. E eu dizia, não, tempo não se tem, tempo se conquista. Tempo se formata. Só que o tempo não fará parte da tua vida naquilo porque você vai dar valor àquilo que você de fato mais ama. Entendi. Quando você não tem uma identidade de Cristo em você, você vai conseguir dar mais tempo às suas redes sociais. Você vai conseguir dar mais tempo ao seu vazio. Agora, quando você tem uma identidade que é em Cristo, você entende que você precisa formatar um tempo específico para todas as suas partes da sua vida. Então, às vezes o meu tempo está escasso, mas eu tenho que tirar um dia. Eu falei, a gente está falando sobre isso de manhã. Às vezes eu tiro uma semana para não fazer nada. E isso me dá produtividade. Produtividade é o estado de estar bem. E talvez falte isso na nossa geração. Jesus fazia isso muito bem, não fazia? Sim. Jesus pregava intensamente, curava, libertava, fazia muita coisa. Era excepcional, era transcendental. Quando chegava no final da tarde, falava, vamos orar, vamos para o monte. E você concorda comigo? Vamos lá, concorda comigo? Era Jesus, Filho de Deus, uma grande missão. Ele não tinha que gastar os 3 anos 24 horas por dia. Não, ele resolve tirar o tempo e falar, vamos descansar, vamos atravessar o mar, vamos tirar um tempo de descanso para nós, vamos pro cenário, acha uma casa, vamos cear, vamos comungar, vamos sentar à mesa. Porque tempo não se faz, tempo se constrói, se conquista. Nossa geração precisa entender em Cristo que eu preciso desenvolver um tempo de qualidade para não fazer nada, para ficar com quem eu amo, para ouvir quem eu amo, para sentir quem eu amo, para não fazer nada literalmente no vazio, olhando para alguma coisa e repensar, memorizar, refazer, para que você possa ter saúde. Eu percebo também que eu tenho uma dificuldade muito grande de gestão de tempo e acho que grande parte da população sofre com isso. E boa parte se dá, eu culpo a minha falta de controle de uso de celular, de redes sociais, de YouTube. Então eu consumo muita coisa e pouco disso se aproveita. No fim das contas, a verdade é essa. Então te dá uma sensação de prazer, de alívio, de tranquilidade, e você, quando você vê, passou 1 hora, passou 2 horas naquilo, e você não construiu nada. Eu, quando era adolescente, eu era um grande leitor, eu lia muito livro. Quando eu passei a estudar à noite, mudou o meu ritmo de vida, com 16, 17 anos eu saí da igreja, eu dei uma guinada muito grande. Eu parei de ler, eu fui buscar prazer em outras coisas, e mudou muito. E até hoje eu tenho dificuldade de voltar. Eu compro muito livro, tenho bastante livro, e a boa parte deles eu li o início, e não termino de ler. Aí, a semana lendo um livro, eu botei na minha cabeça, eu vou voltar a ler à noite, desligar o celular, porque eu percebi toda vez que eu deixo meu celular carregando, a quantidade de coisas que eu faço enquanto eu não tô com ele na mão. E creio que esse é um dos grandes problemas, né, da nossa geração hoje. Eu tenho a mesma dificuldade. Mas, por exemplo, como é que você acorda de manhã para ir para o trabalho? 6 horas da manhã. Como é que você faz? Primeira coisa, pega o celular na mão. Mas como é que você faz para acordar? Bota o despertar no celular. A mesma coisa é a vida. É que a gente só coloca para despertar na prioridade maior da nossa vida. Sim. Agora coloca para despertar assim, preciso beber água. Você vai beber água. Coloca para despertar, preciso ler. Você vai ler. Então, na verdade, é metodologia científica aplicada. É simples. É estranho, mas é simples. Coloca para despertar. Eu precisava beber 8 litros d'água. Colocar para despertar. Tomei. Não coloquei, não tomo. Vai estudar. Eu vou. Coloca um aplicativo que bloqueia o teu celular por um período e só permita você usar 3 vezes por dia. Vai mudar a tua vida. Sim. Então, metodologia. É porque nós temos uma dificuldade de aceitar a nossa condição e aplicar metodologias para resolver. Por exemplo, eu sou um viciado em celular. Não, então eu tenho que fazer uma forma de manter esse vício longe. E se você fizer isso, funciona. Amanhã, se você fizer, já vai funcionar. Se você pegar, almoçar, se você trabalha, almoçar, 15, 20 minutos de um almoço saudável, em vez de você pegar o celular, você fechar e ler um livro, você vai ler em 30 dias 4 livros de 120 páginas. Sim. Na hora do almoço. Se fizer isso pela manhã, né, desligar o telefone, ligar o rádio, a TV, passando qualquer coisa para o seu devocional, e pegar um livro, e tentar fazer isso, não vai dar certo. Agora, se pegar o livro, tomando café, né, comendo sua fruta, você vai fazer. Sim. Então, metodologia. É criar um costume, literalmente é um costume. E a leitura é a mesma coisa. Por que você lia antes? Porque você alimentava sua mente mais. Volta a alimentar e ela vai pedir.
E já que eu não tenho essa disciplina natural, eu tenho que achar ferramentas para me ajudar nisso, né? Nessa gestão. Eu tenho um amigo aqui de Catanduvas, o César Fiorin. O dia dele parece que tem 60 horas. Ele acorda cedo no mesmo horário todo dia. Ele toma o café no mesmo horário. Ele chega cedo no trabalho, ele toma o chimarrão no horário dele. Encerrou aquele horário, ele vai trabalhar. Na hora do almoço, ele almoça às 11h30, às 11h45, 11h50, ele tá lendo o livro semanal dele. À tarde ele volta pro trabalho, final da tarde ele vai no CTG, ele cuida do animal dele lá, do cavalo, da égua, ele volta pra casa, ele faz fogo na lareira, ele volta, sabe? Aí ele vai pra academia todos os dias. E aí eu fico abismado, quanta coisa você faz. Mas na verdade é porque tem gestão do tempo, né? Tem disciplina naquilo. É simples, fácil e verdadeiro. Só fazer gestão do seu tempo de forma metodológica vai funcionar. Sim. Não tem um segredo maior que isso. Não é algo espiritual, não é algo emocional. É gestão. Técnica. Literalmente. Eu vejo muitas vezes um problema porque a gente fica esperando ter a vontade de fazer aquilo. Ter a vontade. Só que isso que a gente precisa se dispor a fazer, no início muitas vezes não é prazeroso. É terrível. Não, eu odeio ler. Eu odeio ler. Mas eu leio 5 livros por dia. Olha aí. E alimenta a minha mente. Eu odeio. Minha emoção odeia. Minha carne odeia. Mas minha mente fica sensacionalmente e extraordinariamente ativa. Então eu tenho que ler. O meu organismo mental faz-me necessário. Luto contra minhas emoções. Eu queria estar sentado, assistindo um filme. Mas eu não posso. Eu tenho que manter cada organismo nutrido para que eu possa alcançar o que eu devo. E aí tem um detalhe importante daí. E aí eu termino. É que você vai fazer o esforço baseado na vontade que você tem de chegar onde você quer. E só isso. Sim. Se você quer chegar, você faz. Se você não quer, você não chega. É só você precisar de alguém sendo perseguido por um urso. Meu amigo, você vai correr 30 quilômetros e não vai parar. Agora, fala que você tem que correr porque você tem que levantar para você perder peso. Você não vai correr. Então, a pressão que está atrás de você faz você avançar ou não. Muito bem. Mudando de assunto, mas ainda na área da disciplina. Pois não. A gente percebe, a primeira vez que eu vi o pastor pregando foi em Jaborá, uns 2 anos atrás. E me impressionou o tamanho do pastor, um cara forte. Além de tudo, ainda tem tempo para ir na academia, para ir treinar. Como que é a tua rotina de treino? Assim, por que eu hoje pratico exercício? Porque um dia eu ouvi a seguinte frase de Deus. Como é que... Não vai nem de Deus, né? É assim, vou te contar. Eu pesava 180 e poucos quilos. No Rio Grande do Sul eu cheguei a pesar o máximo, eu consegui perder um pouco, mas aí um dia eu fui no nutricionista. Ele de uma religião hinduísta, né? Muito preservador do corpo, com habilidades. Todo mundo saiu da sala e falou para mim, viu, vocês não pregam que vocês são o templo do Espírito Santo? Na minha mente eu pensei, eu vou pregar agora para esse camarada. É o meu momento. Ele falou, seu templo é um lixo. Se eu fosse Deus, eu não habitaria em você. E aquilo magoou minha alma, meu irmão. Não só por isso, mas tinha diabetes, pressão alta, tomava remédio para tudo isso. E eu comecei a tratar do meu corpo também, da mesma forma que eu tratava a minha alma. Não mais nem menos, mas com a mesma intensidade. E aí minha casa mudou. Eu perdi 40, minha esposa perdeu 30 e poucos, 20 quilos, meu filho perdeu 20, meu menor também perdeu, todo mundo faz de nós vamos juntos. A academia para mim é o meu momento de guerra. Eu gero mensagem, eu oro, eu evangelizo, porque eu vou com camiseta de congresso, é já a última hora, convertei-vos. E se tornou um momento também familiar. É que eu te digo, minha família treina juntos. É um momento que a gente está lá junto, né? Cobrando um do outro, buscando um do outro. E terapia, meu irmão. Às vezes que eu estou ali num equipamento e eu estou lutando com o diabo ali, você tá entendendo? Você não vai me vencer. Estou pensando na mensagem, e isso faz bem para minha alma. Só que eu sempre fui grande, tá? É só fazer um ano. Eu sempre fui grande, é só. Mas você vê, eu imaginava que sempre foi um cara da academia desde novo, né? E na verdade. Eu ia antigamente, novo, mas quando eu vim pra igreja, no evangelho, uma cidade interiorana pequena, meu pastor falou: não. Crente, filho, aí não bebe? Pode. Não comer. Não é nem isso, você não pode. Tu pegou essa época, então. Eu sou da época que você não podia jogar bola, botar um calção. Você chutava a cabeça do diabo. É terrível. Então eu parei, e aí só servindo, né? Tu vai fazer uma visita, toma café, vai pregar fora, tu come de... Meu amigo, eu cheguei a ter falta de controle transcendental. Hoje não. Hoje eu tenho uma liberdade de ser quem eu sou e quase ninguém vai querer discutir comigo, né? E aí hoje eu posso, não, peraí, amigo, seja o tempo do Espírito Santo que ele precisa. Aí hoje eu voltei a fazer mas até 4 anos atrás eu ainda tinha uma dificuldade de... Quando a minha saúde foi alterada, eu falei, não, eu não posso acreditar que, com todo respeito, gente, por favor, posso estar aqui eu enorme, estourando os botões da minha camisa, é certo, eu não posso achar que, para mim, né, eu não posso achar que isso é saúde,
Não, eu tomar 2 litros de Coca-Cola normal por dia, não, isso não é saúde. Aí eu fui mudando e, graças a Deus, deu tudo certo. O senhor falou sobre... Nós somos templo do Espírito Santo. Somos. Eu lembrei que o pastor Luciano Subirá também, recentemente, ele teve uma mudança de vida. 2 pessoas. Exatamente. E ele falou que ele também ouviu de alguém que, por não cuidar do corpo, por não cuidar da saúde, muitas vezes você acaba limitando o plano de Deus na tua vida, porque os teus dias diminuem. Com certeza. Eu imaginava, eu não conseguia fazer 900 metros de caminhada para entregar um folheto. Doía minhas pernas, minhas costas. Isso me deixava... Eu comecei a chegar na concepção que eu preciso ser mais. Não, e tem um detalhe importante. Eu quero envelhecer. Quero poder ir para a igreja com meus 70 e poucos anos a pé. Morar perto da igreja, entende? Eu quero poder dar show nos novinhos. Eu quero, entendeu? Sim, eu quero sim, ter uma sim. vida, eu quero brincar com os meus netos. Eu quero ter uma vida espiritual. Eu quero profetizar com 80 anos. Eu quero correr no mistério com 80. Eu quero pregar com 80 anos com vitalidade. Isso só vai acontecer se eu estiver bem. Nós entrevistamos o pastor Lorinaldo na semana passada aqui, ele esteve ministrando para nós, e inclusive ele falou que é seu amigo, falou muito bem de ti. Aqui nós comentamos. Ele é um abraço, beijo no coração do Lorinaldo, meu amigão. Muito engraçado, ele faz a gente rir, chorar, né, naquele jeito dele. E aí ele também comentou isso, que o grande sonho dele é envelhecer pregando. Ele falou que ele se imagina um senhorzinho de idade, velhinho, e pregando a palavra ainda. Mas eu tenho que dizer que ele já tá velhinho. Né? Ele já tá velhinho, né? Não, tá lá, não falta muito. Não falta muito, Leonardo, vigia. Mas eu acho que esse tem que ser... O que Paulo entendeu? O que João entendeu, né, na sua velhice de não vai dar fruto? O que Salomão sabia depois da velhice que ele transcreveu com palavras sábias dizendo, olha, a juventude é tolice. O que prevalece é o cuidado. Sim. Então, o que esses homens descobriram naquele tempo que nós hoje não estamos entendendo? Que nós precisamos ter um cuidado com o que comemos, com o que vestimos, aonde andamos, quanto andamos. De que nós precisamos... Gente, tinha a época da minha vida que a padaria era duas ruas e eu ia de carro. Nossa. Por que eu não poderia caminhar? Acho que isso é importante. Né? A visão do Lorinaldo, mas a de vocês também, nós precisamos ter um cuidado com o corpo com a mesma intensidade que eu tenho com o meu espírito, com a minha alma. E a gente vê a igreja tratando esse assunto de um curto tempo para cá, porque antes não se falava muito nisso. Você ouvia, mas de forma muito, muito particular em alguns pontos. Nós hoje temos um trabalho aqui na Assembleia de Deus, trabalho Nutrir, a nutricionista Adene, e ela trabalha exatamente nisso, que nós somos o corpo do Espírito, né? A morada do Espírito. Então nós precisamos cuidar dele o máximo possível. Então a gente vê que isso começa a ser inserido dentro da igreja, porque no fundo não existe uma diferença entre vida secular e vida na igreja. É uma vida só, você tem uma vida. Não tem como separar isso. Exato. E aí hoje nós vemos o nosso pastor indo também na academia com toda a família dele. Ele, a esposa e os 3 filhos chegando junto na academia. Então isso quebra aquele paradigma de que, nós somos um povo diferente. E levava para o sentido de que eu não posso fazer nada do que o mundo faz. E aí, com 50 anos, estávamos com a barriga enorme, infartando, com 2 botões da camisa aberta porque não conseguia mais fechar, né? E acho que há um novo tempo onde se começa a disseminar mais isso. Com cuidado, com equidade, sem exageros, né? Mas com essa percepção de que corpo, alma e espírito formam um indivíduo. O corpo de Cristo é formado de corpo, alma e espírito. Muito bem. Exatamente isso. Pastor, antes de a gente mudar de assunto, os seus livros. Quantos livros o senhor tem escrito hoje? Hoje eu tenho 12 livros escritos que estão no meu nome. Mas eu tenho livros escritos que não estão no meu nome. E passam de 30, que estão com grandes autores, grandes autores mesmos, das quais eu transcrevo. Escrevo livros para outras pessoas. Porque eu trabalho com isso, né? Mas eu tenho 12. Entendi. 12 livros escritos. Livros de devocional, livros técnicos. Agora, recentemente, eu vou lançar que é um comentário sobre Amós, sistemático, de quase 600 páginas. Eu tenho comentários sobre Mateus. Eu sou apaixonado pela leitura. Entendi. E pegando um livro em específico, Forjado no Fogo. Esse livro esse me chamou muita atenção. Mexe com o meu coração esse livro. Você quer que eu fale sobre ele? Quero, com certeza. O tema é Forjados em Cristo, forjado no fogo, forjado pelo fogo, masculinidade em Cristo. Eu tive a ausência do meu pai na minha infância. Eu não tive alguém que me fosse um reflexo
de uma masculinidade, o que eu teria que ser quando eu chegasse à minha maturidade como homem, o que a sociedade espera. E quando eu fui para a igreja, piorou. Que tipo de homem eu tenho que ser? Eu casei com aquela senhora e que marido eu tenho que ser? Eu tive que aprender meio que com a... E aí foi o primeiro livro que eu escrevi, foi esse, que agora eu lancei recentemente, mas foi o primeiro livro que eu transcrevi. O que eu preciso fazer? Como enfrentar as crises endomáticas, emocionais que o homem tem que a mulher não entende? O que é esse vazio que a gente tem, que às vezes as mulheres nos pegam olhando por nada? Por que a gente fica mexendo no controle da televisão, passando para frente, sem saber o que está fazendo, e a mulher fica nervosa? Quais são essas fugas? E aí vem a frase: como ser o homem que Deus, pela palavra, pediu que eu fosse? Como ser o homem que a minha esposa precisa? Como ser o servo que a igreja necessita? Como ser másculo da forma correta para que não se dissemine uma visão truculenta? Aí eu transcrevi esse livro, que é um preceito endomático, homático, prático do homem de sucesso. Daí, com tantas coisas surgindo na atualidade, mecanismos de controle por base técnicas psicológicas, ações, eu chamo de cavernice, na tentativa de incluir um homem mesoico, se é que eu posso chamar dessa forma, um homem das cavernas. Como manifestar a masculinidade sem ter que regredir a um passado, ainda que eu acredite que coisas do passado atinjam o hoje pela psicanálise? Como transcrever de forma a sentir, entender, perceber e praticar? Como afiar um homem? Porque ferro afia ferro. O que eu tenho que fazer? Qual o nível de proximidade pelo tabernáculo? E isso é revelativo. Que eu tenho que ter com outro homem para que o homem que eu sou transmita nele masculinidade. Como afunilar a essência psicológica paterna em um menino para que ele cresça meu reflexo, mas tendo a identidade dele? Eu transcrevi esse livro aqui, que eu ia trazer para vocês, mas ele não chegou da editora. Mas é um livro que eu já estou aí com 14 respostas de alto nível. E aí eu quero contar, eu termino dele. É um livro tão bom, mas tão maravilhoso, porque ele alcança mulheres. As mulheres passam a entender os homens de uma forma mais profícua, mais profunda. Eu estava dormindo um dia, eu coloquei o colchão no chão, e eu gosto de colocar o colchão no chão lá da cama, para dormir, um período que eu estou muito cansado, chego numa viagem, e aí dei espaço para ela na cama. Eu estou deitado dormindo, sabe, aquele sono rápido, daqui a pouco eu acordo com a minha esposa chorando, mas copiosamente. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu levanto, ela está com o meu livro aberto, porque ela faz a leitura, ela dizendo, amor, esse livro é sensacional, eu te entendo agora, eu entendi. Então, assim, é um livro de fato desvelador, que vai ser, com certeza... Não é só para o público masculino, não, então. ele é para o homem, mas ele é para a mulher que deseja entender o homem, ele é para a igreja que precisa construir uma estrutura masculina na igreja. E aí, mês que vem, vai ser uma conferência desse livro. Conferências forjadas. E há uma necessidade, né? Porque o mundo hoje, ele vem tentando transformar mulheres mais masculinas. Exato. E afeminar os homens, né? Exato. Então, cada vez mais você vê homens pedindo desculpa por ser macho, por ser homem, e você cada vez mais a mulher tomando o papel do homem. E isso parece que quem vai contra, você é retrógrado, você é atrasado, você é um ogro, e no fundo nós precisamos bases científicas, escritos, né, para que nos tragam uma base para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, para entender que não está errado, desde que seja da forma correta, você precisa assim, ser homem, ser macho, ser o dono da casa no sentido de protetor, de cuidador, de quem traz a parte financeira do lar, né? É porque meu pensamento sociológico, psicológico e aí eu já apanho muito sobre isso, vocês vão provavelmente ter umas frases lá debaixo do podcast, mas faz parte. Sim. Por que o feminismo urge de forma tão gritante? Porque a masculinidade se omite. Mas por que o feminismo grita? Porque os homens se calam. Mas num sentido de briga, de discórdia, lembrando que masculinidade não é truculência. O homem másculo revela uma mulher excepcional. O homem masculino revela uma princesa, uma rainha. Ele a nutre dessa forma. O verdadeiro homem másculo, ele faz a mulher aparecer como uma flor no meio de um jardim viçosa. Então essa ausência de masculinidade faz mulheres se enclausurarem, se encruarem. E aí não revelam quem elas são. Lembrando que isso não difere da potencialidade que a mulher tem de liderança, de força, de avanço, de fazer. Até porque Eva não foi feita como encosto. Ela foi feita na mesma medida para ajudar na manutenção e na decisão. Então, masculinidade só é o que é porque nós
retrocedemos na tentativa de evidenciar, só que não é assim que funciona. Quanto mais másculo você é, mais feminino tua esposa se torna. Essa frase está no meu livro também, eu gosto disso. Entendi. Espero. E por onde que a gente vai conseguir adquirir esse livro, pastor? Eu acredito que semana que vem já vai estar disponível tanto no link do meu Instagram, tá? Você vai ter lá da loja da família do pregador, quanto pelo próprio WhatsApp. Né? Você clicando lá, já tem o catálogo, você pede, aí pode ver pelo correio. Dica que eu dou, e essa é que eu posso dar dica, vai pedir livro na mesma cidade, vê quem mais quer, pede todo mundo junto, que o pacote fica mais barato para ser enviado. Legal. Bacana. Vamos adquirir. Pastor, sobre a tua vida na itinerância. Tá. Tu tem um plano de vida? Não, eu quero isso aqui pra mim por mais 15 anos, 10 anos, 20 anos. Porque não é fácil, é cansativo, né? Tu tá sempre na estrada e tal. Você planejou isso ou não? Ou, não, tá na mão de Deus e o que acontecer eu vou aceitar. Como que tu vê isso? Eu penso que a itinerância tem 100 degraus. Aham. No meu entendimento. O ministério pastoral, o ministério da pregação tem 100 degraus. Eu acho que eu tô no primeiro ainda. Mas eu não quero viver minha vida toda nesse ministério. Até porque eu sei que daqui a pouco vão me chamar de volta, né? Eu vim de uma base, dessa base eu tenho que voltar. Volta pra base. Exatamente. Mas eu Mano Brown. entendo piamente de que isso vai acontecer até quando eu tiver forças para isso. Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho amigos que estão há 40, 50 anos no ministério e que não se projetaram para isso. E hoje continuam sofrendo porque... E aí não tem mais mensagem, não tem mais unção, não tem mais graça. Carregam apenas o nome. E por não ter se preparado para isso, não se formaram tal, não conseguem pastorear uma igreja, mas também não conseguem ter uma vida financeira estável. Aí, tá. E é difícil. Então, eu penso, né, com a minha esposa, que é minha gestora nesse sentido, que mais um tempo aí eu vou... A hora que eu chegar onde eu acho que eu tenho que chegar, a hora que eu chegar onde eu preciso estar, para que eu tenha a voz que eu quero ter, no sentido de entregar tudo que Deus colocou no meu coração, Claro. aí eu já começo a migrar. Claro. Não que eu já não pudesse, eu já tive muitos convites de assumir cidade, campo, e não vem ao caso. Mas eu ainda acho que não é isso. Ainda não é a hora, não é o momento. Porque eu não prego por dinheiro e não prego também por status. Sim. Eu prego... E é importante, né? Pensar na velhice, pensar na aposentadoria. Não que eu já não esteja, né? O pastor é mais novo do que eu, só para deixar claro. E se você não se preparar, o meu pai brinca, ele fala uma frase assim: faça com os dentes para comer depois que tiver só a gengiva. Exatamente. E no fundo a gente não pode deixar única e exclusivamente na mão de Deus. Não, Deus vai cuidar. Ele cuida de nós. Mas o que nós temos que fazer cabe a nós. Então você preparar para a tua velhice, para uma aposentadoria, para você ter uma condição digna, né? Na tua velhice. E a gente percebe que o pastor tem os livros, tem a tua formação e tem também o lado da administração, que também acaba sendo uma forma de sustentar a família também, né? Exatamente. Mas não depende única e exclusivamente dela. O meu desejo é gastar a minha vida nisso. Mas gastar a minha vida não significa que eu vá perdê-la para isso. Sim. Eu quero perdê-la para o evangelho, mas não para isso. Se eu perder para o evangelho, tá tudo certo. Sim. Mas só não quero perder para isso. Eu quero viver para isso. E há muita forma de você viver o evangelho. Não precisa estar na estrada a vida toda. Não que eu esteja na estrada todos os dias. Sim. Tá? Hoje eu me reservo o direito de viajar 3 dias ou 4 no máximo na semana. Os outros eu tento ficar em casa com a família ou servir na minha igreja local ainda. Mas nem sempre eu consigo, né? Quando é muito longe, aí... Mas é cansativo mesmo. Demais. Nós acompanhamos a tua agenda dessa semana. Sim. Uns dias no Paraná, Santa Catarina. Segunda-feira já está em São Paulo. Isso aí. Né? Então, bem corrido. Não para. Graças a Deus. Né? Que benção. igual o Rafael Silva falou quando ele veio aqui, o crente é maluco. O crente Não pode ser normal, né? A gente não é muito normal. A gente não pode ser normal. Coisa dessa. Você está no estado num dia, no outro estado no outro, no outro estado no outro. Sim. Mas você ama isso, você quer ver as pessoas recebendo o que Deus te entregou ao coração. É maior que você. E quais os seus cuidados, pastor, para não deixar isso subir a cabeça? A gente sabe que no meio evangélico e gospel, nós percebemos muito já disso, de pessoas que têm um caráter, que tem uma preparação, e à medida que a fama chega, que as grandes mídias o alcançam, isso começa a atrapalhar o seu ministério por conta... Porque é algo do ser humano, né? Não é exclusivo de pregadores, de cantores. Mas é uma dificuldade de você pensar assim, eu não posso me desconectar de quem eu sou de fato, né? É que assim, deixa eu te contar, isso é baseado na minha indomatia, né? Quem eu sou. Da primeira vez que eu tive num grande evento com alguém assim muito importante, eu olhei pro lado e falei assim, uau, olha onde eu cheguei. Mas da mesma hora que eu falei isso, a pessoa falou assim, aonde? Quem? E eu falei, não, nada não, deixa quieto. Daí,
no mesmo dia que eu falei isso no hotel, o Espírito Santo falou assim, o que você tem? O que você construiu? O que você era? De onde você saiu? Onde você deveria estar? O que teu pai te faria? O que tua família te daria? E eu lembrei que eu deveria estar dentro de um caixão fechado, tampado, com 7 palmos de terra em cima. E aí o Espírito falou assim, como é que você pode querer se vangloriar de uma coisa que não é sua? E aquilo machucou muito a minha alma. Eu sempre falo isso pra ela, né? Eu tenho uma vanglória. Eu sou orgulhoso em uma coisa. Eu faço a melhor lasanha que existe no mundo. Opa! Isso é meu. Podia ter feito hoje pra nós todos aí. Tem não matarás, não roubarás e nunca harás. E isso me vangloria. Eu falo, uau, isso eu faço bem, porque sou eu que faço. Sim. Ainda que tudo que eu tenha nada venha de graça, porque estudar machuca, orar machuca, tudo é um preço, eu só tenho porque Deus me permite ter um sopro de vida e eu desapareço. Sim. Então eu não posso me vangloriar de uma coisa que não é minha. Tudo é de Deus. Sim. Então isso me mantém já num pé fixo no chão. A segunda coisa e é um pensamento meu, né? Eu sempre proporciono, no mesmo dia que eu prego para 40 mil, 50 mil, 20 mil numa semana, na mesma semana eu estou pregando na minha igreja lá local, que tem 25 pessoas, no meio do nada, que eu tenho que pagar para ir, porque os irmãos não têm dinheiro nem para gerar oferta, os irmãos sonham do outro, eu tenho que pregar muito devagarzinho, não tem. E eu entendo que se eu sirvo esse povo com veemência, e eu sirvo um povo que é gigante, eu não faria isso por mim mesmo. É só Deus que te faz ter essa percepção de evangelho. Então isso me mantém fixo no chão. Então, mas eu posso estar no maior evento como eu tive recente da minha vida. Para mim, eu posso pregar para vocês a mesma intensidade. Posso pregar no terminal, na rua, na casa, nos cultos familiares que às vezes o pastor pede para eu ir. Eu vou com a mesma alegria. Eu sirvo com alegria. Tanto eu sirvo tanto, e aí minha esposa está ali, que na minha igreja eu não sento no púlpito. Eu faço questão de sentar lá atrás. Meus cultos de ensino, meu pastor, eu vou até sem paletó às vezes. Calça jeans, camiseta, sento para poder sentar e ouvir. Eu vou para a porta, eu auxilio na direção, na condução de veículos. Eu sou responsável por fechar o estacionamento toda quinta-feira. Segue servindo, terça-feira eu sou o que fecha o estacionamento da minha igreja. Eu faço questão de fechá-lo. Tirar os cones da rua, apagar a luz, chegar aqui no céu não tem ninguém. Sou o último que sai, tranco o portão, sujo a mão, que o cadeado é sujo. Eu olho a mão e falo, eu nasci para servir, não para ser servido. Fica um lembrete toda semana. Toda semana que eu tenho que fechar estacionamento e eu não sou uma hiperestrela, uma mega, não, tô para servir. Muito bem. Pastor, nós já vamos encaminhar para o final. Tá bom. E aqui eu faço a minha última pergunta. Durante o nosso tempo de conversa, o senhor falou que o senhor ama a Bíblia, apaixonado pela palavra. Sim. Só que hoje a gente vê muitos aí deturpando a palavra e as verdades relativas e, enfim, as ideologias. Como que a gente se mantém centrado e, enfim? Você quer uma resposta sincera? Quero. Só existem ídolos porque há quem os adore. Só existe heresia porque há quem alimente. A heresia nada mais é do que uma busca de uma outra verdade pela qual a primeira que eu busquei não saciou minha vontade. Só existe quem pregue mentira porque a verdade que foi pregada pela primeira vez não me saciou. Eu só dou like em verdades quando a verdade que me foi pregada me machucou. A única forma de se manter centrado é entendendo que a palavra nem sempre vai ser o que eu quero. Nem todo culto vai ser da forma como eu gostaria. Nem toda verdade pregada pelo meu pastor vai me agradar. De que eu sou pecador miserável. E de que essa verdade, mesmo que vá contra aquilo que eu gostaria e que me machuque às vezes, é a verdade. E vai me manter nela. E eu vou buscar nela. Que hoje ela me machuca, amanhã ela me fere, depois ela arranca a casca, outro dia ela joga sal na ferida, outro dia eu choro, outro dia eu brigo contra ela, outro dia eu não quero pegar na minha mão ela, mas vai ter o dia que ela vai ser bálsamo para minha vida. E isso é a palavra. Não busque verdades para tentar encobrir a verdade que você não gostou. Se mantenha na verdade. E tá tudo certo. A minha geração não pode querer outra verdade só porque não foi agradável. Só porque não massageou meu ego. Eu não posso não gostar de gay, é uma crítica, né? E eu bato nisso, ela já fez até crédito pra mim, já só que eu vou falar. Eu não posso querer ser chamado de queridão, de queridona, lindo, não posso. Eu não sou pecador, imperfeito, sou terrível, sou mentiroso, sou alguém que se deixar eu vou roubar, defraudar, mentir, adulterar, eu vou... Então eu tenho que entender que essa verdade é pra mim. Por pior que seja, ela é pra mim. Só isso. Não tem. A verdade bíblica ela é simples, eu só não posso querer enfeitá-la. A verdade é eu preciso daquilo que ela fala pra mim, mesmo que me machuque naquele dia. Uau, que mensagem. Pastor, nós estamos com o coração muito alegre de tê-lo aqui conosco.
Nós oramos um bom tempo e buscamos nomes para as nossas conferências. E desde o início o seu nome estava ali. E as coisas foram afunilando. E deu certo do pastor vir ministrar para nós esses 2 dias. E ontem se confirmou de que era um projeto de Deus o pastor estar aqui para nós. Foi uma noite abençoada, uma palavra, Bíblia mesmo, né, Léo, de verdade. Sem preocupação, com like, sempre o pastor pregou Bíblia, palavra de verdade. Nós amamos isso, foi muito bom, era exatamente o que nós esperávamos. O pastor Jeremias também é um pastor que tem um senso crítico alto, ele não se deixa levar por emoção. E ele nos falou, acertaram em cheio na escolha. Então a gente entende que foi uma direção do Espírito, né? Não nossa. Pastor, que Deus siga te abençoando. Nós gostamos muito de te ouvir pregar. Temos ainda hoje à noite para aproveitar, né, o culto. Amém. E quem sabe futuramente o pastor vir aqui novamente, ministrar para nós. Será uma alegria. Obrigado também por estar no podcast. Isso ele está aqui como um voluntário, né, Léo? Isso. Não foi contratado para isso. E nós agradecemos por isso, por esse tempo à mesa, por esse ensinamento. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa e seu ministério. Amém. Muito honrado a vocês pelo privilégio, por esse papo descontraído. Eu tenho uma palavra que eu queria deixar para vocês, mas também para o Verbo e para os nossos internautas. Eu não sei nem mais o nome que se dá, eu também perdi ideia, mas para espectador, nem sempre a vida vai te proporcionar o que você deseja. Por vezes você vai se encontrar diante de decisões e desafios que parecem ser irresolvíveis. Mas eu gosto de um texto bíblico que diz assim, confie no Senhor. Confie no Senhor. E haverá salvação para a tua estrutura, que atingirá também tua casa. Esse texto mexe com o meu coração, porque a salvação não fala sobre vida eterna, meramente. Ela fala sobre o socorro que vem ao encontro do necessitado. Por isso que Davi falou que ele olhou para o monte, porque ele sabia onde Deus estava. Então, independente do que você possa passar, enfrentar, desafios, incertezas, inconstâncias, dificuldades, dores, que o Espírito Santo possa gerar em vocês sempre fortaleza, firmeza, continuidade à vida em Cristo, e que nos piores momentos da vida de vocês tenham um amigo chamado Jesus Cristo, e que o Espírito Santo possa abraçar vocês, confirmando seus passos, seus caminhos, as portas que vocês forem entrar, os caminhos que vocês forem andar. Sejam abençoados por Deus e nunca falte sobre a cabeça de vocês a unção para desbravar, a ousadia para falar e a força para avançar diante dos desafios, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Nós estamos nos sentindo agraciados por Deus, né, Tiago? Nós estamos aqui numa conferência que está acontecendo nos dias 28 e 29 de junho, conferência do nosso grupo de jovens. E para nós está sendo uma realização de um sonho. E a gente falou muito no nosso tempo de intercessão, nós estamos vivendo a realidade daquilo que a gente orou, daquilo que foi uma reunião. E Deus, ele cuidou de cada detalhe. Pastor, que o Espírito Santo continue conduzindo a sua vida, que o Senhor continue sendo luz para essa geração e pregando a verdade do Evangelho. Muito honrado. Glória a Deus. Meus amigos, assim nós encerramos mais um episódio. Não posso deixar de falar dos nossos apoiadores: Padaria e Confeitaria Santa Catarina, Restaurante Armazém Catarina. Segue lá e ouve Web Rádio Movimento Gospel. Nós estamos aqui nas dependências da ADCAT, tá bom? Então segue lá nossa página no Instagram também, @ad.catanduvas, nosso grupo de jovens, @_ o verbo, e o nosso podcast, né? Se inscreve no nosso canal no YouTube, curte os nossos vídeos, dá like. Nós temos certeza que vidas vão ser alcançadas por esses episódios, porque a gente não tá aqui jogando tempo fora, nós estamos aqui investindo um tempo de qualidade. Então segue lá também no Instagram, @mova-se.podcast. E meus amigos, seguimos firmes, porque a fé nos leva mais longe.